entra em pânico ao ver motor parar, mas a filha do zelador leva a solução incrível. A noite chuvosa parecia querer engolir a cidade. Relâmpagos cortavam o céu escuro, iluminando o auditório onde Clara, a CEO da promissora startup TechWave, se preparava para a apresentação mais crucial de sua vida. O calor da sala contrastava com a tempestade fora, mas a tensão era palpável. Ela olhou para os rostos dos investidores, todos com expressões que misturavam expectativa e ceticismo. Clara estava prestes a mostrar ao mundo sua inovação revolucionária em tecnologia de inteligência artificial. Os meses de trabalho árduo, conversas intermináveis e noites sem dormir estavam prestes a se concretizar. Sua apresentação seria o ticket de entrada para um novo patamar. Então, inesperado aconteceu. O projetor? A peça-chave da sua apresentação emitiu um estrondo seco e morreu. Clara sentiu seu coração acelerar. Um nó se formou em sua garganta. As luzes do auditório foram engolidas por uma escuridão inquietante. Os olhares dos investidores se fixaram nela, ansiosos e curiosos. O que vamos fazer? Pensou, seu corpo gelando diante daquele desastre. Uma pressão imensa sobre seus ombros. O futuro da TechWave e seus sonhos dependiam daquele momento. Enquanto o pânico quase a consumia, alguém se aproximou. Uma silhueta discreta, de cabelo bagunçado, vestindo um moletom em um canto sombreado da sala. Era a filha do zelador, uma adolescente que ficava muitas vezes até mais tarde, observando o movimento da empresa com um olhar curioso. — Oi, você precisa de ajuda? Clara hesitou. O que poderia? Uma garota como ela saber sobre tecnologia! Mas ao olhar para os olhos brilhantes da jovem, percebeu que ali havia mais. A adolescente, em um sussurro quase tímido, explicou que havia programado uma aplicação capaz de reiniciar o sistema do projetor à distância. Clara se viu em um dilema angustiante. A ajuda dela significava expor sua vulnerabilidade. Mas recusar poderia arruinar tudo. A jovem segurava em suas mãos uma solução brilhante. Mas Clara sentia um peso em sua consciência. E se ela simplesmente se apropriasse da ideia? E se me roubarem seu trabalho? A voz interior de Clara sussurrou. A tensão crescia, as expressões dos investidores tornando-se cada vez mais impacientes. Murmúrios começaram a se espalhar. A ideia de que o projetor não representava apenas uma ferramenta, mas um símbolo de um mundo corporativo que frequentemente ignorava talentos humildes, bateu forte na mente de Clara. A tempestade lá fora não era nada comparada à tempestade interna que ela enfrentava. Ela olhou novamente para a garota, aquela que em meio à escuridão poderia ser a chave para a salvação. E se a verdadeira inovação estivesse nas vozes que frequentemente eram silenciadas? Um mistério pairava no ar. O que Clara iria escolher? Aceitar o auxílio e abrir mão do controle? Ou recusar e sacrificar meses de trabalho? O futuro da TechWave não era apenas sobre tecnologia, mas também sobre valorizar cada talento. E a história estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara ponderava sobre a situação, a filha do zelador se aproximou mais, seus olhos brilhando com uma mistura de expectativa e nervosismo. O olhar de Clara se deteve no projetor, agora silenciado, e uma rápida sucessão de pensamentos a atravessou. E se essa garota realmente pudesse ajudar? Sua mente gritava. Mas antes que pudesse se decidir, um estrondo ecoou pelo auditório. As luzes começaram a piscar, criando uma atmosfera surreal. Claramente algo não está certo aqui, murmurou um dos investidores, cruzando os braços, a desconfiança em seu olhar. Clara sentiu o frio na barriga aumentar. A tempestade do lado de fora parecia querer invadir o auditório. Relâmpagos atingiam árvores próximas, enquanto a chuva batia contra as janelas como um tambor desesperado. O pânico a consumia. Mas no meio de tudo isso, a jovem se aproximou até ficar ao seu lado e murmurar: "Posso fazer isso. Só me deixe tentar." Era um momento decisivo. E num ato de coragem, Clara respondeu com um simples aceno. A jovem se afastou rapidamente, puxando um pequeno laptop de sua mochila. As digitais nas teclas voavam e Clara ficou ali, observando, de coração acelerado. Então, do nada, o cenário mudou drasticamente. Uma mensagem apareceu na tela do laptop. Acesso negado! Clara congelou. O suor escorreu pela sua fronte. Algo estava muito errado. No mesmo instante, o som de sirenes cortou o ar da noite e os investidores começaram a murmurar e trocar olhares interrogativos. O nervosismo tomou conta. O que está acontecendo? Clara se virou para a jovem, mas a expressão de alívio na sua face se transformou em espanto. No centro do auditório, alguém começou a gritar: "Eles estão vindo! O que vocês fizeram? Precisamos sair daqui!" As portas se abriram com um estrondo, revelando homens em trajes escuros com fones de ouvido. E expressão severa. Clara compreendeu que não eram apenas seguranças da empresa. Havia polícia misturada ali. "Desculpem, mas precisamos evacuar todos vocês. Uma pressão no sistema acionou um protocolo de segurança. Esperamos o pior", disse um dos oficiais, a voz firme e autoritária. Clara sentiu seu mundo desmoronar. Aquela noite não era apenas sobre apresentar suas ideias, mas agora era um verdadeiro caos. Ao olhar para a jovem, viu que, enquanto todos corriam, ela estava ali, imóvel. A verdadeira natureza dela começou a emergir, um segredo obscuro que Clara não conseguia prever. Pelo olhar apavorado e ao mesmo tempo intrigante da garota, algo se desenrolava. "Você precisa confiar em mim, mas eu não sou quem você pensa que sou", ela disse, quase num sussurro. O pânico se espalhou, e enquanto as luzes brilhavam estroboscopicamente, Clara percebeu que ali não existia um simples problema com o projetor. Algo maior se desenrolava, e seus instintos gritavam que isso estava além de uma simples apresentação. Qualquer esperança de controle desmoronou. Entre o caos, murmúrios e gritos, a ideia de que a TechWave poderia se tornar um gigante na tecnologia se tornara apenas uma sombra distante. Quem era aquela jovem? O que ela realmente sabia? Clara sentiu um aperto no peito, uma pressão torturante. Sua vida, suas ambições estavam prestes a ser desnudadas,
Num linear de revelações, as sirenes continuavam, o auditório repleto de vozes em pânico, enquanto Clara buscava respostas em meio a um labirinto de incertezas. E pulando entre a confusão, uma pergunta ecoava na sua mente. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade? Clara estava paralisada, o medo tomando conta de seu corpo. As sirenes piavam, e o pânico era palpável no ar. O que estava acontecendo? A jovem ao seu lado, a filha do zelador, parecia saber mais do que estava revelando. Clara sentiu um nó na garganta. "O que você quer dizer?" perguntou, tentando manter a voz firme. A garota respirou fundo, seus olhos brilhando com uma intensidade que incomodava. Eu não sou só a filha do zelador. Meu pai, ele trabalhou em projetos que não deveriam existir. Esta tecnologia, ela não é apenas para apresentações. Há coisas que você não sabe. Suas palavras estavam carregadas de um peso que Clara não conseguia compreender. Um oficial se aproximou. Sua expressão era uma mistura de preocupação e devoção. "Precisamos evacuar agora!" ele gritou. "Mas stand-by para fazer uma última ronda pelo auditório." Os investidores começaram a se levantar, apressando-se em direção à saída, enquanto os outros seguranças tentavam manter a calma. "Escute, você precisa me ajudar!" Clara insistiu. O caos ao redor se intensificava, mas a jovem parecia tão concentrada, como se um mundo diferente estivesse se formando entre elas. "Se você não me deixar fazer isso, tudo pode terminar aqui", ela afirmou, com uma firmeza que surpreendeu Clara. Antes que pudesse pensar no que fazer, um barulho estrondoso cortou o que restava de tensão no ar. A porta dos fundos do auditório arrebentou. Uma equipe SWAT invadiu o espaço, homens mascarados, apontando armas, gritando. Ordens para que todos se jogassem no chão. O pânico se transformou em histeria. Clara viu investidores caindo, alguns encolhendo no topo das mesas. Ela sentiu seus joelhos fraquejarem enquanto a jovem se movia com determinação. Rápido! Havia um plano de fuga nesta sala. Clara a seguiu, seu instinto criando um vínculo de urgência, mas a realidade a atingiu como um raio. Para onde estavam indo? A jovem parecia saber exatamente para onde estava indo. Contornaram as mesas, passando por uma sala lateral com equipamentos eletrônicos. Clara olhou para a menina, seu coração batendo descontrolado. "Quem é você realmente? O que seu pai fez?" A voz dela era um sussurro entre os gritos do fora. Ele era parte de algo maior. Um projeto que usou inteligência artificial para monitorar a população. Eu sabia que o que estava acontecendo era errado. A verdade deixou Clara em choque. Ela pensou que estava lidando apenas com uma apresentação de tecnologia, mas aquilo era bem mais profundo, escandaloso. No instante seguinte, a jovem estava de pé, diante de um terminal de controle. "Esperem! Baixem as armas! Isso vai fazer toda a diferença!" A determinação na voz dela foi um raio de esperança em um turbilhão de caos. A equipe SWAT, visivelmente desconcertada, hesitou, mas Clara sentiu que algo estava errado. A jovem está envolvendo-os em um plano que poderia se tornar ainda mais perigoso. "E se formos pegas?" Clara questionou, mas a menina já digitava furiosamente.
Precisamos descobrir quem está atrás disso tudo. E isso pode ser a única maneira. De repente, um alerta soou. Sistema comprometido. Ecoou a caixa de som. Clara olhou para a jovem e para cada um dos homens armados, que começaram a reagir. A sala parecia um campo de batalha. Ela percebeu que estavam em perigo, mas também viu uma chance de escapar e mudar suas vidas. Agora! A jovem gritou. Clara hesitou. Mas e se não conseguirmos? O olhar determinado da garota despiu suas inseguranças. Quando um dos agentes começou a avançar, Clara sentiu um aperto no peito. A jovem estava agindo, mas agora, naquele ambiente, a tensão era extrema. O que mais que ela estava escondendo? Você está certa? Isso pode terminar tudo. A garota a olhou nos olhos, como se estivesse revelando um segredo. Não tenho certeza, mas precisamos arriscar! Antes que pudesse terminar, um tiro ecoou pela sala. As balas atravessaram o ar. A jovem caiu e Clara se sentiu como se o mundo estivesse desmoronando. O tempo parou. Um grito indizível saiu da boca de Clara. O que havia se tornado uma apresentação de vida se transformou em um pesadelo. E com a jovem caindo ao seu lado, uma nova realidade se desdobrava diante dela. O futuro que Clara pensou que tinha agora estava em jogo, mergulhado em mistério e dor. Quem era a garota realmente? E o que mais o pai dela disse sobre o projeto que poderia mudar tudo? Clara estava presa em um labirinto de confusão, e a verdade sobre o que está acontecendo poderia ser mais mortal do que qualquer tecnologia que ela havia desenvolvido. Todos os seus sonhos, suas esperanças, agora estavam nas mãos de um sistema que se tornava cada vez mais obscuro. Clara estava paralisada, o medo tomando conta de seu corpo. A jovem caiu ao seu lado e um grito indizível escapou da boca dela. Os sons da sirene misturavam-se com os gritos, mas naquele momento tudo se tornava um borrão. O que havia se tornado uma apresentação de vida se transformou em um pesadelo. O olhar da jovem estava cheio de dor, mas havia também um mistério que deixava Clara ansiosa. Socorro! Ela implorou, tentando alcançar a jovem, mas algo a deteve. Um dos homens da SWAT se aproximou, com os olhos ardendo em cólera. Ele estava preparado para tudo. E isso era ainda mais aterrorizante. Todo mundo no chão! Gritou ele, e o auditório tremeu sob a intensidade de suas ordens. O medo era palpável. Um eco de choque correu pela sala. Clara se viu jogando-se no chão, olhando para a jovem, com os olhos fixos, sem saber se aquele teria sido o último olhar que trocariam. Mas então, algo inesperado aconteceu. A jovem, com a respiração ofegante, começou a murmurar uma série de números e letras. Clara franziu a testa, confusa. O que você está fazendo? As palavras mal saíam. Rápido, preciso que você confie em mim. A voz da jovem estava carregada de urgência. As autoridades na sala, assustadas e angustiadas, aguardavam o que ela planejava. Conecte o laptop ao sistema. Faça isso e pedimos. Sair? Clara hesitou, mas a gravidade da situação começou a aparecer. O olhar da jovem, a determinação na voz era contagiante. Um frio percorreu a espinha de Clara. O que mais ela estava escondendo? Enquanto hesitava, a jovem, com um movimento ágil, puxou um fio e conectou ao laptop.
o sistema do auditório ganhou vida. Luzes dançavam nas telas enquanto uma mensagem piscava. Acesso concedido. De repente, um clima tenso se transformou em um frenesi elétrico. Havia isso programado, sussurrou a jovem, no meio da adrenalina. Com este sistema, podemos rever tudo o que está gravado, todos os arquivos em tempo real. Um estalo de expectativa encheu o ar. E isso vai nos ajudar a escapar? Clara sentiu o coração acelerar, mas no fundo, uma voz interior sussurrava: Dúvidas? Você realmente sabe o que está fazendo? O que ela estava prestes a descobrir poderia ser muito mais do que uma simples apresentação perdida. As telas começaram a rodar. Clara assistia, cada vez mais extasiada e assustada. As imagens eram de um projeto secreto, algo que seu mentor nunca mencionara. Uma rede de manipulação que tinha a TechWave no centro. O que Clara viu fez sua garganta apertar. Graninhas de reuniões, planos de controle. Como a empresa estava sendo utilizada para fins muito mais sinistros. O que é isso? Clara mal conseguiu perguntar. Ela sabia que o mentor dela, alguém em quem confiava, estava ligado a tudo isso. A jovem se virou, os olhos cheios de determinação. É por isso que precisamos sair. Eles não só querem monitorar, eles querem o controle total. No entanto, antes que Clara conseguisse processar tudo, o clima de tensão cresceu mais uma vez. Um dos homens da SWAT, furioso pela situação, apontou a arma em direção a elas. Parem com isso, agora! 2 opções. Sigam as regras ou enfrentem as consequências. E no meio daquela confusão vertiginosa, o laptop começou a falhar. O sistema estava prestes a travar. As luzes diminuíram. Em um momento de frenesi, a jovem se levantou, decidido. A última mensagem na tela apareceu. Sistema do projeto em risco. Desconectar agora. Foi como se um pesadelo estivesse ganhando vida. Clara se viu puxada para o centro da tempestade. E a revelação final ecoou como um trovão. Tudo o que você acreditava sobre a TechWave e o que você está aqui representando era parte de um plano maior que vai além da sua compreensão. A jovem gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. E se eu te disser que você está mais ligada a tudo isso do que jamais imaginou? As palavras da jovem dispararam contra Clara, como uma flecha. Uma sombra de dúvida, um fio de desconfiança passou por seu coração. O clima se tornava insuportável. Clara sentiu que o chão sob seus pés começava a se desfazer. Ela não sabia em quem confiar. E pior, a verdade sobre si mesma estava prestes a desmoronar. O que ela realmente era? E mais importante, quem era a jovem que estava revelando tudo isso? Essa noite estava apenas começando. Mas o que se desenrolava era uma teia de mentiras que desafiava tudo o que ela acreditava. O que mais poderia vir à tona? E a tempestade que graçava lá fora não era nada comparada ao que estava prestes a explodir no interior do auditório. Clara sentiu o coração disparar enquanto olhava para a tela do laptop, onde imagens dançavam freneticamente. As palavras da jovem ressoavam em sua mente, mas o verdadeiro terror estava prestes a se manifestar. Como estariam todos na sala tão alheios a essa trama? A equipe SWAT com armas em punho cercava o auditório. Mas naquele momento a atenção de Clara estava toda voltada para as revelações inquietantes na tela. Quem é você realmente? Clara perguntou, o medo escorrendo pelas suas palavras.
A jovem olhou para ela com um ar de urgência. Estou tentando te salvar. Preciso que você acredite em mim. Então, no auge da tensão, um novo som cortou a sala. Uma explosão ensurdecedora veio do fundo do auditório. A porta arrebentou e uma onda de fumaça invadiu o espaço. A mulher da SWAT gritou ordens. O pânico tomou conta e Clara viu os rostos de cada um se contorcerem de medo. Pessoas correndo como formigas apavoradas. Rápido, Clara! Venha! Gritou a jovem, puxando-a em direção a uma saída lateral. Mas antes que elas pudessem sair, o terror se intensificou. Mais homens, com máscaras e armados até os dentes, entraram, bloqueando o caminho. Vocês vão ter que nos dar informações, ou isso vai ficar muito feio. Um dos homens gritou, sua voz grave, sacudindo ainda mais a sala. Nesse instante, Clara percebeu o que estava realmente em jogo. Essas pessoas não eram apenas da SWAT. Havia algo mais profundo, algo sombrio que ligava todos eles. A jovem estava bem ao lado dela, mas Clara sentiu que a confiança estava começando a se desfazer. O que seu pai realmente fez? Clara questionou, seus olhos agora fixos no rosto da garota. Antes que pudesse responder, a fumaça começou a se dissipar. E então, o impensável aconteceu. Um dos homens com máscara retirou a proteção do rosto e revelava uma expressão que Clara conhecia muito bem. Era seu mentor, Marco. Marco! Como você? A voz dela falhou diante da revelação. A sala explodiu em um murmúrio confuso. Ele deu um passo em direção. Clara, uma expressão de culpa em seu olhar. Desculpe, Clara, você não entende. Esse projeto, ele é maior do que nós. Não era para você se envolver. Como assim maior do que nós? O nó na garganta de Clara cresceu. A jovem ao seu lado ficou paralisada, a expressão de choque tomando conta de seu rosto. Clara sentia que o chão se desfez sob seus pés. Seu mentor não era quem parecia ser. Havia um golpe imenso em cada uma de suas palavras. Precisamos de você, Clara. Você é a única que pode ajudar com a tecnologia. A TechWave é a chave. Marco continuou. Mas Clara sentia raiva e dor, misturadas em partes iguais. Os investidores, as noites sem dormir. Tudo parecia uma mentira. Ela havia, construído seus sonhos em cima de uma base instável. A jovem então virou-se para Clara, com assistencialismo nos olhos. É por isso que seu pai estava envolvido. E porque eu estou aqui. Nozes se formaram em sua mente. Proteger? De quem? De quê? O desespero na voz de Clara fez Marco hesitar. A jovem insistiu. Marco não pode fazer isso. Ele está no centro de algo muito pior. Foi então que a verdade mais cruel despontou. Clara olhou para o seu mentor. Ele havia estado envolvido em experimentos não só com tecnologia, mas também manipulando a vida das pessoas. O rosto dela se transformou em um campo de batalha interno. Você mentiu para mim, Marco. Meu sonho foi construído em uma grande mentira. O espanto tomou conta do ambiente. O que deveria ser uma apresentação se tornou um tribunal. Os murmúrios aumentaram e Clara sentiu que estava perdendo o controle. A jovem, em pé ao seu lado, segurou a mão dela, um gesto de apoio silencioso. Os homens armados pareciam mais nervosos agora. O braço de Marco a estava puxando para frente, mas a distância estava sendo criada.
Não precisa ser assim. Eu posso te ajudar a encaixar as peças. Juntos podemos. A voz dele se foi. E os risos nervosos foram substituídos pelo silêncio. O clima estava pesado. Os investidores, a equipe da SWAT, todos observavam, sem saber o que fazer. Qualquer esperança de controle havia se esvaído. O que realmente estava em jogo? Clara estava no meio de um labirinto de mentiras, pressionada entre a verdade e a traição. Horas ou minutos! O tempo parecia não existir. Um grito cortou o ar, refletindo o caos e a incerteza. E então a escolha se tornou clara. Clara tomou um respiro profundo. O que ela faria agora? Essa não era apenas a luta dela, mas um embate maior pelo que era certo. Numa confiarei novamente, Marco. E enquanto as palavras saíam de sua boca, um novo eco ressoou na sala. E se tudo isso fosse uma armadilha? O que mais ele não havia contado? Com o clima carregado de tensão e a fúria queimando dentro dela, Clara soube que estava prestes a iniciar uma batalha muito maior do que qualquer apresentação de tecnologia. E a dúvida era clara em quem ou no que ela realmente poderia confiar. Clara sentiu o coração disparar enquanto olhava para a tela do laptop, onde imagens dançavam freneticamente. As palavras da jovem ressoavam em sua mente. Mas o verdadeiro terror estava prestes a se manifestar. Como estariam todos na sala tão alheios a essa trama? A equipe SWAT com armas em punho cercava o auditório, mas naquele momento, a atenção de Clara estava toda voltada para as revelações inquietantes na tela. Quem é você realmente? Clara perguntou, o medo escorrendo pelas suas palavras. A jovem olhou para ela com um ar de urgência. Estou tentando te salvar. Preciso que você acredite em mim. Então, no auge da tensão, um novo som cortou a sala. Uma explosão ensurdecedora veio do fundo do auditório. A porta arrebentou e uma onda de fumaça invadiu o espaço. A mulher da SWAT gritou ordens. O pânico tomou conta. E Clara viu os rostos de cada um se contorcerem de medo. Pessoas correndo como formigas apavoradas. Rápido, Clara! Venha! Gritou a jovem, puxando-a em direção a uma saída lateral. Mas, antes que elas pudessem sair, o terror se intensificou. Mais homens, com máscaras e armados até os dentes, entraram, bloqueando o caminho. Vocês vão ter que nos dar informações, ou isso vai ficar muito feio! Um dos homens gritou, sua voz grave sacudindo ainda mais a sala. Nesse instante, Clara percebeu o que estava realmente em jogo. Essas pessoas não eram apenas da SWAT. Havia algo mais profundo, algo sombrio que ligava todos eles. A jovem estava bem ao lado dela, mas Clara sentiu que a confiança estava começando a se desfazer. O que seu pai realmente fez? Clara questionou, seus olhos agora fixos no rosto da garota. Antes que pudesse responder, a fumaça começou a se dissipar, e então o impensável aconteceu. Um dos homens com máscara retirou a proteção do rosto e revelava uma expressão que Clara conhecia muito bem. Era seu mentor, Marco. Marco, como você... A voz dela falhou diante da revelação. A sala explodiu em um murmúrio confuso. Ele deu um passo em direção a Clara, uma expressão de culpa em seu olhar. Desculpe, Clara, você não entende. Esse projeto, ele é maior do que nós. Não era para você se envolver.
Como? Assim, maior do que nós. O nó na garganta de Clara cresceu. A jovem ao seu lado ficou paralisada, a expressão de choque tomando conta de seu rosto. Clara sentia que o chão se desfez sob seus pés. Seu mentor não era quem parecia ser. Havia um golpe imenso em cada uma de suas palavras. Precisamos de você, Clara. Você é a única que pode ajudar com a tecnologia. A TechWave é a chave, Marco continuou. Mas Clara sentia raiva e dor, misturadas em partes iguais. Os investidores, as noites sem dormir. Tudo parecia uma mentira. Ela havia construído seus sonhos em cima de uma base instável. A jovem então virou-se para Clara com assistencialismo nos olhos. É por isso que seu pai estava envolvido. E por quê? Eu estou aqui para te proteger. Nossa, de que proteção você fala? Clara gesticulou, a incredulidade a fazendo tremer. Mas, sem aviso, a tensão na sala explodiu novamente, com mais uma explosão, mais forte e mais próxima. Os vidros se estilhaçaram e um vento quente invadiu o auditório. Clara cobriu a cabeça, ofegante. O que estava acontecendo? O que mais seria revelado a seguir? Nesse momento caótico, outro homem entrou. Esse claramente não pertencia a nenhuma força de segurança. Ele estava com um ar de confiança antes desconhecida e um sorriso sinistro no rosto. Vocês acham que podem escapar? Este é só o começo. É o fim de uma era. Sua voz ecoou, reverberando pelas paredes. Quem é você? Clara gritou, pressão crescendo em seu peito. Ponto. A dor quase insuportável. Suas palavras foram como um raio. Você não sabia? Você é mais do que imagina, Clara. Essa tecnologia, tudo que você criou, é só um peão em um grande tabuleiro. O homem avançou e um choque percorreu a sala. O corpo de Clara congelou com suas revelações. Você está mentindo! Gritou Marco, tentando desviar a conversa. Mas o homem apenas riu. Mentira! A TechWave não fucking importa, Clara. Você pertence a nós. E agora, você deve decidir de que lado está. Aceitar ou lutar? Sua escolha mudará tudo. De repente, um novo manto de escuridão cobriu a sala e tudo se transformou em um redemoinho de caos e incertezas. A luz se apagou momentaneamente e quando retornou, a jovem que antes estava ao lado de Clara havia desaparecido. Não! O que aconteceu? O nervosismo tomou conta de Clara. Ela olhou ao redor, em pânico. Marco parecia preocupado, sentimentos de culpa estampados em seu rosto. Precisamos sair daqui agora! Ele exclamou, mas a dúvida a consumia. O que significava tudo aquilo? Clara não sabia em quem confiar. A verdade se desintegrava sob seus pés. O que mais ele havia escondido? E quem era aquele homem que parecia saber tanto? Enquanto o auditório estava mergulhado na mais profunda confusão e caos, Clara teve certeza de que a tempestade acabara de começar. O que realmente estava em jogo? A resposta poderia mudar tudo, e a vida dela. Clara estava paralisada. O caos ao seu redor quase opressivo. Poderia um simples dia de apresentação se tornar um pesadelo tão profundo? Marco, seu mentor, ficava ali, esperando que ela compreendesse algo que parecia fora de alcance. A sala, agora cheia de pânico, se tornava um redemoinho de incertezas. Clara sentia sua adrenalina pulsar, enquanto olhava para o homem que a havia guiado, a pessoa em quem sempre confiou. Clara, a TechWave é a chave. Precisamos de você. Ele insistiu.
a voz carregada de desespero. Mas Clara não tinha mais certeza de nada. O que significava isso? A jovem ao seu lado estava sumindo em meio ao tumulto. Por que você não me contou? O que mais você escondeu? Ela estava gritando agora, a dor nos seus olhos refletindo uma mistura de traição e raiva. Então, como um clarão na escuridão, grito cortou o ar. Todos no chão. Era um dos homens mascarados. O alvoroço se intensificou. Clara viu o pânico nos rostos dos investidores, enquanto eles buscavam abrigo. Mas ainda assim, algo passou quase despercebido. Uma sombra ao fundo. A jovem, que também estava afundada no caos, conseguiu escapar do olhar de Marco. Ela se virou com uma expressão determinada. E neste momento o clima mudou de novo. Eu tenho que contar a verdade, gritou. Todos pararam para ouvir. O silêncio quase ensurdecedor tornou-se palpável. A tensão cresceu, e até mesmo o homem mascarado hesitou, pensando que poderia haver uma resposta ali. Um segredo que poderia mudar tudo. Eu sou mais do que você pensa, Clara, a jovem declarou, sua voz transcendendo o eco da sala. Meu pai não era apenas um zelador. Ele era um engenheiro que trabalhou com seu pai em projetos secretos. E não era só tecnologia, era uma arma. Essas palavras atingiam Clara como uma explosão. Uma arma. Tudo que ela conhecia, tudo em que havia acreditado, começava a desmoronar. O olhar de Marco se transformou, uma mistura de raiva e medo. Como você se atreve a... Ele não conseguiu terminar, e o peso de suas palavras flutuou no ar. Você não entende. Não era só um projeto. Era um programa de controle, Clara. A jovem baixou a voz, mas a urgência estava em cada sílaba. Nós dois estávamos sendo usados. A TechWave é mais do que você imagina. É a peça central para algo imenso e perigoso. Precisamos sair agora! Clara sentiu sua respiração faltando. O que ela havia criado? O que realmente estava por trás da TechWave? Era tudo uma farsa. Ao olhar para Marco, que agora parecia um estranho, a dor do engano dilacerava seu coração. A imagem do mentor tinha se transformado em um pesadelo. Ele era parte de um plano vasto e obscuro. Então, em meio a essa confusão, outra explosão ecoou e o chão tremeu. As luzes começaram a piscar, criando um cenário caótico. Clara sentiu seu coração disparar. Uma sensação de que o chão poderia ruir a qualquer momento. O homem mascarado, agora em alerta total, deu um passo à frente. E Marco, revelando seu verdadeiro eu, enfrentou-o. Você não tem noção do que está acontecendo. É perigoso. Gritou. Cada palavra quase implorando. Naquele instante, uma reviravolta inesperada aconteceu. O homem mascarado levantou uma arma e apontou para Marco. Isso termina agora. A tensão explodiu. Clara gritou, mas era tarde demais. O tiro ecoou pela sala, um som que demarcou a linha entre a vida e o desespero. Clara ficou em silêncio, paralisada. Marco caiu, o olhar entre o medo e a traição. E então, tudo ficou em câmera lenta. A jovem se atirou na direção de Clara. Precisamos sair agora! O instinto fez Clara se mover, mas o mundo ao seu redor parecia um borrão. A verdade estava exposta, mas em meio ao caos e à perda, Clara ainda tinha uma pergunta ecoando em sua mente. Quem sou eu realmente neste jogo? E assim, à medida que mais tiros ecoavam e a sala se tornava um campo de batalha de emoções desencontradas, Clara sabia que a única saída poderia levar a um destino inesperado. O que seria da TechWave agora? E quando a poeira finalmente assentasse,
Quem realmente sobreviveria para contar a história? Clara estava paralisada, o caos ao seu redor quase opressivo. Poderia um simples dia de apresentação se tornar um pesadelo tão profundo? Marco, seu mentor, ficava ali, esperando que ela compreendesse algo que parecia fora de alcance. A sala, agora cheia de pânico, se tornava um redemoinho de incertezas. Clara sentia sua adrenalina pulsar enquanto olhava para o homem que a havia guiado, a pessoa em quem sempre confiou. Clara, a TechWave é a chave! Precisamos de você! Ele insistiu, a voz carregada de desespero. Mas Clara não tinha mais certeza de nada. O que significava isso? A jovem ao seu lado estava sumindo em meio ao tumulto. Por que você não me contou? O que mais você escondeu? Ela estava gritando agora, a dor nos seus olhos, refletindo uma mistura de traição e raiva. Então, como um clarão na escuridão, um grito cortou o ar. Todos no chão! Era um dos homens mascarados. O alvoroço se intensificou. Clara viu o pânico nos rostos dos investidores, enquanto eles buscavam abrigo. Mas ainda assim, algo passou quase despercebido. Uma sombra ao fundo. A jovem, que também estava afundada no caos, conseguiu escapar do olhar de Marco. Ela se virou, com uma expressão determinada, e neste momento, o clima mudou de novo. Eu tenho que contar a verdade, gritou. Todos pararam para ouvir. O silêncio, quase ensurdecedor, tornou-se palpável. A tensão cresceu, e até mesmo o homem mascarado hesitou, pensando que poderia haver uma resposta ali, um segredo que poderia mudar tudo. Eu sou mais do que você pensa, Clara, a jovem declarou, sua voz transcendendo o eco da sala. Meu pai não era apenas um zelador. Ele era um engenheiro que trabalhou com seu pai em projetos secretos. E não era só tecnologia, era uma arma. Essas palavras atingiram Clara como uma explosão. Uma arma! Tudo o que ela conhecia, tudo em que havia acreditado, começava a desmoronar. O olhar de Marco se transformou, uma mistura de raiva e medo. Como você se atreve a... Ele não conseguiu terminar, e o peso de suas palavras flutuou no ar. Você não entende. Não era só um projeto. Era um programa de controle, Clara. A jovem baixou a voz, mas a urgência estava em cada sílaba. Nós dois estávamos sendo usados. A TechWave é mais do que você imagina. É a peça central para algo imenso e perigoso. Precisamos sair agora. Clara sentiu sua respiração faltando. O que ela havia criado? O que realmente estava por trás da TechWave? Era tudo uma farsa? Ao olhar para Marco, que agora parecia um estranho, a dor do engano dilacerava seu coração. A imagem do mentor tinha se transformado em um pesadelo. Ele era parte de um plano vasto e obscuro. Então, em meio a essa confusão, outra explosão ecoou e o chão tremeu. As luzes começaram a piscar, criando um cenário caótico. Clara sentiu seu coração disparar. Uma sensação de que o chão poderia ruir a qualquer momento. O homem mascarado, agora em alerta total, deu um passo à frente. E Marco, revelando seu verdadeiro eu, enfrentou-o. Você não tem noção do que está acontecendo. É perigoso! Ele gritou, cada palavra quase implorando. Naquele instante, uma reviravolta inesperada aconteceu. O homem mascarado levantou uma arma e apontou para Marco. Isso termina agora! A tensão explodiu.
Clara gritou, mas era tarde demais. O tiro ecoou pela sala, um som que demarcou a linha entre a vida e o desespero. Clara ficou em silêncio, paralisada. Marco caiu, o olhar entre o medo e a traição. E então tudo ficou em câmera lenta. A jovem se atirou na direção de Clara. Precisamos sair agora. O instinto fez Clara se mover, mas o mundo ao seu redor parecia um borrão. Mas, de repente, tudo escureceu. Uma onda de energia percorreu a sala, e Clara ficou com a sensação de que o tempo havia parado. No meio disso, uma figura apareceu, erguendo a mão. Uma mulher de cabelo prateado e olhos penetrantes, que emanava autoridade. "Chega!" disse ela, a voz ecoando como um trovão na confusão. Ninguém se moveu. A mulher, que Clara não reconhecia, tinha uma presença quase hipnotizante. "Vocês estão brincando com fogo." Ela avançou, o olhar firme, completamente ignorando o caos ao seu redor. "Marco, você usou suas conexões para esconder essa tecnologia, mas agora não há como escapar da verdade." A sala estava em silêncio absoluto, o ar pesado com a expectativa. Clara, atordoada, olhou para a jovem ao seu lado, que agora também parecia confusa. "Quem é você?" perguntou a jovem, a voz tremendo. "Eu? Sou só a mensageira de um novo começo." A mulher sorriu, mas havia algo sinistro por trás daquela expressão. "E tudo que você acreditava saber questionará agora." Antes que Clara pudesse processar essas palavras, a mulher sacou um dispositivo e ativou-o. Um holograma apareceu, mostrando cada passo de Clara, desde a sua primeira ideia sobre a TechWave até aquele instante. Ela viu imagens de reuniões secretas, documentos que revelavam verdades insuportáveis sobre sua empresa. "Você não está apenas sendo usada. Ponto. Clara, você é a chave que faltava. O que você fez pode alterar o destino de bilhões." A mulher revelou, e cada palavra acertou em cheio como se fossem tiros. A verdade estava sendo exposta, mas Clara não queria ver aquilo. A sala, que antes estava cheia de pânico, tornou-se um sepulcro de silêncio. Clara olhou para Marco, que estava caído, e depois para a jovem ao seu lado. A traição estava em todos os lados, mas a maior revelação ainda estava por vir. Você tem que decidir de que lado está, Clara. O seu futuro e o futuro de muitos dependem disso. As palavras da mulher ecoaram na mente dela, e tudo começou a girar. Diante de uma escolha inimaginável, Clara sentiu o chão se desfazer sob seus pés. O que ela faria a seguir seria mais importante do que qualquer projeto que já imaginou. O que mais havia debaixo dessa camada de mentiras? E o que significava ser a chave? O que aconteceria se ela escolhesse errado? O futuro da TechWave e da própria Clara estavam em jogo, mas as respostas pareciam cada vez mais distantes. Clara estava paralisada. O ar denso ao seu redor parecia prender sua respiração. A mulher com cabelo prateado estava diante dela, revelando segredos que ameaçavam desmantelar tudo o que conhecia. Marco, seu mentor, caído no chão, e a jovem ao seu lado, esperando uma resposta, um sinal de que tudo ainda poderia ser consertado. Mas a realidade era que as palavras da mulher a atingiam como um soco no estômago.
Você tem que decidir de que lado está, Clara. O seu futuro e o futuro de muitos dependem disso. A sala estava em um silêncio pesado, todos esperando por uma resposta. Mas Clara sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O que estava acontecendo? Então, a mulher prateada, que agora parecia ter uma aura de poder quase sobrenatural, deu um passo à frente. A saber, Clara, você não é apenas uma usuária da tecnologia que criou. Você é a criadora. Você é uma plataforma, um modelo que foi programado para além do que sabe. As palavras ecoaram no espaço e um brilho de reconhecimento iluminou seu olhar. Clara não sabia se acreditar. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu hesitante. A sala estava carregada de uma tensão quase palpável. Mas antes de obter qualquer resposta, outro impacto repentino as fez pular. Um tremor forte sacudiu o auditório, fazendo todos cambalear. As luzes se apagaram instantaneamente. Um silêncio profundo envolveu a sala, quebrado apenas pelo barulho de alguns gritos de pânico. Quando as luzes voltaram, a mulher prateada havia desaparecido. O ar estava carregado de confusão e medo. Então Clara olhou para Marco, que tentava se levantar, mas só conseguiu se apoiar em uma mesa próxima. Sua expressão era de completo horror. O que eu fiz? O que ela quis dizer? O desespero tomou conta de Clara. Mas foi nesta instabilidade que algo ainda mais chocante aconteceu. Uma figura surgiu do nada. Uma pessoa conhecida. Era o pai de Clara. Clara, você precisa ouvir. Sua voz era alta e urgente, e tinha uma intensidade que era impossível ignorar. Ela ficou paralisada, incapaz de entender o que estava vendo. Pai, o que você está fazendo aqui? As palavras saíram em um sussurro incrédulo. Ele sempre foi uma presença distante, alguém que raramente aparecia na vida dela. Mas agora, ele estava ali. Marco, ainda em choque, olhou para o homem. Você não deveria estar aqui, ele gritou. O medo nos olhos de Marco era notável, como se conhecesse segredos que ele não poderia revelar. Você não sabe o que realmente está acontecendo, Clara. A TechWave não é apenas sua invenção. Ela foi construída com o propósito de te controlar, de formatar o seu modo, de pensar de acordo com um interesse maior. O pai dela gritou, e a verdade de suas palavras atingiu Clara como uma onda de choque. O que ele estava dizendo mudava tudo. Você é a chave, Clara. Eles sempre souberam que você seria o elemento central. Aceita a ver como uma deusa, uma forma de poder que nunca soube que tinha. Nesse momento, a jovem ao lado de Clara gritou: Não! Você não pode estar falando sério! Seu rosto refletia uma mistura de desconfiança e raiva. Você está apenas tentando manipulá-la. Não é manipulação, é proteção. O pai de Clara insistiu, seu olhar penetrando nas almas de todos ali. O tempo parecia parar enquanto a verdade chocante se desenrolava diante deles. Mas no meio da tensão... Uma explosão súbita fez as paredes tremerem. Um grupo armado irrompeu pela entrada principal, interrompendo a conversa confidencial. Todos para o show! Gritaram com autoritarismo. A sala se transformou em um caos instantâneo. Gritos e confusão tomaram conta. A jovem tentou proteger Clara, mas antes que pudesse fazer algo, ela foi empurrada para o lado por um dos homens armados. Clara olhou para seu pai.
seu coração batendo forte. Ele significava uma conexão com o que era verdadeiro, mas agora tudo estava envolto em um emaranhado de mentiras e segredos. E com a auditoria repleta de gritos e tiros, uma nova camada de temor se desenrolava. O que mais eu não sei? O que você está escondendo, pai? O peso da pergunta angustiante pairava no ar. A verdade poderia estar mais próxima do que ela pensava. E conforme os gritos se intensificavam e a fumaça começava a preencher o ar, Clara percebeu que a batalha estava apenas começando. O caos se instalou. As sirenes ainda soavam e o tumulto tomava conta do auditório. Clara olhava para os rostos apavorados e o coração batia descompassado. O homem mascarado gritava, a fumaça se dissipava e jogavam pessoas ao chão, mas sua atenção estava voltada para seu pai. Ele estava ali, mas o que ele dissera a assombrava sua mente. Clara, ouça-me! A voz dele era urgente. Ele estava a poucos passos. E Clara teria acreditar que tudo bem. Mas um medo corrosivo a impediu. Você não entende? Eles vão usar você até que o Wave é a chave para um plano que pode destruir tudo. Destruir? O nó na garganta dela doía. O que mais ele não havia contado? Clara olhou para a jovem ao seu lado, aquela que sempre a apoiou, carregando um peso tão grande quanto dela. Eu não sei em quem confiar, ela gritou, lágrimas saltando de seus olhos. Marco estava se levantando, ferido, mas determinado. Clara, não escute a ele. Ele está apenas tentando te manipular. A confusão misturava-se com a raiva dele. As luzes piscavam enquanto alguém atirou na direção deles. O som das balas e os gritos preenchiam o ar denso. Clara sentiu um arrepio descer pela espinha. Foi uma fração de segundo, mas tudo mudou. O olhar dela passou por seu pai e em um lampejo de coragem, ela decidiu. Basta! Gritou. A sala parou. A tensão se tornou palpável. Clara sentiu que o poder estava em suas mãos. Se a TechWave é a chave, eu serei a que decidirá como usá-la. Ela se virou para Marco e a jovem. Juntos, podemos mudar isso. O homem mascarado hesitou, confuso. A energia na sala se transformou. Clara olhou firme e, em um ato de fé, levou o dedo ao botão de um dispositivo que havia secado no chão. O holograma se acendeu novamente. Desta vez, mostrando a verdadeira face da tecnologia que criara. Recursos, planos, tudo exposto. O que você está fazendo? O homem mascarado gritou, sabendo que a verdade estava quase ao alcance. O pânico cresceu, mas dentro de Clara havia uma centelha de esperança. Isso é o que vocês temem. A verdade. Não se pode controlar a verdade, dizia, enquanto encarava o homem com confiança. A jovem ao seu lado se aproximou, unindo forças. E assim, tudo irrompeu. Juntos, Clara e a jovem desativaram o sistema. Luzes se apagaram e a sala inteira ficou em silêncio absoluto. O caos havia dado lugar à incerteza. O homem recuou, e assim que os sistemas caíram, as forças de segurança também se dispersaram, perdendo o controle. O rosto de Marco estava confuso. O que você fez? Ele sussurrou, a verdade pesando nas palavras. Fiz o que era certo, Clara respondeu com firmeza. E então, em meio ao silêncio, tomou coragem.
Eu vou usar isso para melhor. Não para controlar, mas para libertar. As palavras ecoaram, e o impacto foi instantâneo. O pânico se inspirou em uma nova batalha. Clara sabia que havia um longo caminho pela frente, mas finalmente estava pronta para enfrentá-lo. Mas algo ainda a inquietava. O olhar da jovem se tornou sério. E se eles voltarem? Isso ainda não acabou. Com um aceno de cabeça, Clara percebeu. Estava apenas começando. Então, enquanto abraçavam aquele momento de vitória, uma sombra cruzou a sala. Era o pai de Clara! Um olhar de profundo arrependimento. Desculpe, Clara. Eu só queria proteger você. Ela não sabia se poderia confiar nele. Mas uma parte sentia compaixão. O futuro estava se abrindo à sua frente. Mas as cicatrizes do passado não desapareceriam tão facilmente. No fundo de seu coração, Clara sabia que a batalha pela verdade e pela liberdade apenas começava. O que restava agora era uma pergunta incômoda. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade sobre seu passado? E essa pergunta ecoaria nas mentes de todos. O que virá a seguir? Agora, não se esqueça, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.